Um outro fator que deve ser lembrado na questão dos polímeros é a massa molar. Que danado vem a ser isso? Como foi dito lá no início, os polímeros são macromoléculas. Então, essas macromoléculas elas vão apresentar uma massa molar que tende a ser relativamente alta. A massa molar ela está relacionada com o tamanho da cadeia polimérica. Durante o processo de polimerização, não tem como se controlar, ou é difícil demais de se controlar, o tamanho da cadeia polimérica vai atingir. Então, imagine o seguinte, tá? Então, vamos fazer de conta que eu tenho uma grande panela de pressão, conhecida como chamada de reator. Então, dentro desse reator, eu começo a fazer crescer várias cadeias poliméricas todas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que seja no processo de polimerização por adição. Então, de acordo com o que eu vou crescendo, eu não consigo controlar ou não consigo deixar que todas as cadeias poliméricas cresçam e tenham o mesmo tamanho. Então, dentro desse processo, eu vou ter cadeias poliméricas pequenininhas, cadeias poliméricas grandes e cadeias poliméricas muito maiores. Então, o que é que essa massa molar consegue fazer? Ela nos dá uma medida de como é a distribuição do peso molecular, ou seja, como estão distribuídos esses tamanhos de cadeias poliméricas. Então, basicamente aqui diz o seguinte: um polímero constitui de longas cadeias de tamanhos não uniformes. Nele existe uma quantidade I de cadeias com massas molares iguais a MI. Então, aqui dá para a gente saber, ou tem como a gente saber, a massa molar numérica média, que é a fração total de moléculas que possuem massa MI em uma cadeia, ou a massa molar ponderada. Em outras palavras, o que é que isso significa? Se eu pego aqui, por exemplo, a massa molecular, ela vai ter mais ou menos, a massa molar, ela vai ter mais ou menos a distribuição como se fosse de uma curva normal, estatisticamente falando. Faz de conta que isso é uma curva normal, tá? Então, eu tenho para cada tamanho de molécula, eu tenho quantas moléculas, ou consigo descobrir quantas moléculas existem em cada tamanho. Então, por exemplo, aqui, a fração molar para moléculas entre 20 e 25 vezes 10 a terceira grama por mol é mais alta do que, por exemplo, para 30 a 35. Então, eu consigo saber, através dessa massa molar, eu consigo identificar qual o tamanho médio da minha molécula. E isso é uma medida indireta do grau de polimerização. Então, normalmente, na formulação, por exemplo, pega aqui o caso do polipropileno, fórmula do polipropileno, estrutural do polipropileno, é esta daqui, do polietileno, melhor dizendo, tá ficando doido. E um Nzinho aqui embaixo. Esse N significa o grau de polimerização, que vai ser o tamanho médio das cadeias poliméricas. Isso daqui tem grande importância, tá? Por quê? Vamos pensar aqui em temperatura de fusão. Em polímeros a gente chama isso de TM. Então, se eu tenho cadeias poliméricas pequenas, significa dizer que com pouco calor, ou com a temperatura mais baixa, essas cadeias começam a se movimentar mais facilmente do que as cadeias poliméricas maiores. Então, isso daqui vai derreter primeiro do que as cadeias maiores. Se eu consigo fazer em um sólido que eu comece a ter material se derretendo mais rapidamente do que o outro, isso vai facilitar o derretimento como um todo. Então, consigo baixar a temperatura de fusão. Por outro lado, se eu tenho polímeros com mais concentrado em um determinado tamanho de cadeia polimérica do que em outros, significa dizer que essa temperatura
de fusão vai tender a ser um pouquinho maior. Tá? Então, essa relação do peso molecular vai afetar em uma das características, por exemplo, que seria a temperatura de transição, a temperatura de fusão do material. Também afeta, tal qual a gente tinha falado antes lá atrás, se a simplicidade da molécula facilita a cristalização, o tamanho dela também vai afetar. Então imagine o seguinte: se eu tenho um estacionamento com fusquinhas, faz de conta que são Fusca, e caminhões muito grandes, tá, sei lá, faz de conta que são um caminhão. Então, onde é mais fácil da gente organizar as coisas? Você vai ter uma facilidade maior com um peso molecular menor e uma facilidade, uma dificuldade bem maior com peso molecular bem maior. Então, é muito mais fácil conseguir cristalinidade ou tendência à cristalização com moléculas de tamanho pequeno do que com moléculas de tamanho grande. Então, isso daqui também afeta diretamente nas questões de cristalinidade. A partir do peso molecular ou da massa molecular, a gente consegue determinar que é polidispersão, que basicamente é a relação entre as massas moleculares, tá? Massa molar numérica média e a massa molar ponderada. Quanto mais variados forem os tamanhos das moléculas, maior será a sua polidispersão, que sempre é maior do que 1. Quando os tamanhos são próximos, a polidispersão é aproximadamente 1. Então, se eu tenho uma distribuição estreitinha de peso molecular, eu tendo a ter 1. Se eu tenho uma distribuição mais aberta de peso molecular, eu vou ter uma relação maior do que 1. E isso daqui, como já falei anteriormente, a gente consegue determinar o grau de polimerização, que pode ser medido em peso, a relação entre as massas, tá? Massa molecular, onde N representa a quantidade de média de meros existentes da molécula. Então, os tamanhos. Então, N, o grau de polimerização, MW, massa molar numérica média, MN, massa molar numérica média, MW, massa molar ponderada média. Então, dá para calcular tanto por um caminho como pelo outro, tá? Que vai ser o N que vai na fórmula, na estrutura do polímero, tá?